Olá pessoal, mais um episódio do Castelo Cast. Eu sou o professor Marcos Pereira. Hoje estamos recebendo a Cléia Cardoso, professora, mas também a coordenadora da nossa escola, né, que tem dado apoio a essa iniciativa, juntamente com as outras, né, os outros integrantes da gestão escolar, a Patrícia, que é coordenadora, as vice-diretoras Jaqueline e Carla, no período da manhã, a nossa diretora Glaucia Vetes. Então são pessoas aí fundamentais para a continuidade dessa proposta, né, com a proposta pedagógica de trabalhar aspectos que envolvem os itinerários de liderança e oratória. Seja bem-vinda, Cléia, gratidão aí pela sua disponibilidade e colaboração com os nossos estudantes, né, mais uma vez, você já está coordenadora, né, então fazem parte também aí do processo educacional, né, suas intervenções, mas gratidão e seja bem-vinda à nossa iniciativa. Gente, bom dia. Primeiramente, estou honrada pelo convite, né? Vou me desculpando pela minha voz, tá? Porque eu estou bastante gripada já há 2 semanas. Tanto é que semana passada eu tive que cancelar o podcast, porque eu não tinha voz, né? E, assim, eu estou bastante lisonjeada por estar aqui. Primeiro, porque é um projeto da nossa escola, idealizado pelo professor Marcos, pelo professor Rogério e concretizado por vocês, que são os nossos alunos, né? E é um projeto transformador. E a gente vê que é um projeto que vem a cada dia crescendo mais e a escola vem caminhando numa ótima direção, né? Porque aí a gente está trabalhando a comunicação de vocês, a questão da oratória, a questão da desenvoltura, né? Então, assim, a gente percebe que é um projeto que vem dando certo e eu me sinto bastante feliz por isso estar acontecendo na nossa escola e bastante feliz e lisonjeada por estar participando dele. Obrigado, Cléia. Agora eu passo aqui para os nossos estudantes. Esse grupo é formado pelo Luciano, pelo Maicon, pelo Lucas, pelo Adriano, pelo Guilherme e pelo Rafael. Agora eles assumem um comando, né? Eles que são os protagonistas desse processo. E ao final eu volto para a gente fazer as considerações finais. Bom dia, Cléia, tudo bem? Bom dia, queridos, tudo ótimo. Bom dia. Vocês? Vamos interagir, rapaziada. Meu nome é Guilherme. Meu nome é Guilherme. Juntamente com o meu grupo a gente vem reforçar o que o professor Marcos falou, né? Que é agradecer por a senhora ter aceitado, né? Que é um papel muito importante para nossa escola, porque cuida ali da gestão, de tudo que o pessoal não acaba não vendo, né? Que é bem difícil, acredito eu. E, bom, para começar, eu queria estar fazendo uma pergunta, né? O que te motivou a senhora a entrar nesse rumo, né? esse, essa formação profissional, né? Que é o que mais, tipo assim, te deu um impulso para a senhora continuar e entrar, né? Nessa profissão. Sim, Guilherme, eu acredito que cada ser humano tenta impactar e mudar a sociedade de alguma forma, né? E aí a gente vai buscando caminhos. E eu sempre acreditei que a educação era um dos caminhos mais viáveis para a gente conseguir fazer essa mudança na sociedade, porque a educação ela vai conseguir envolver ali uma série de fatores. A gente consegue mudar o ser humano no todo, né? A gente consegue trabalhar ali nos alunos processo cognitivo, processo emocional, processo político, processo participativo, né? Então, assim, o aluno ele acaba saindo da escola não só com as habilidades cognitivas, mas ele acaba saindo da escola com as habilidades socioemocionais. Então, quando a gente escolhe participar da educação, é porque a gente quer transformar a sociedade no todo. A gente está querendo ali formar cidadãos. E eu acho que isso que me motivou a encarar, né, a fazer uma mudança significativa na minha vida e entrar para a área da educação, escolher, porque assim a gente percebe que educar é uma missão, né? Ser educador hoje em dia é uma missão. Realmente, né? Porque também trabalha com pessoas, né? Às vezes não é uma pessoa que quer mais uma que a outra, às vezes uma pessoa não quer também, tipo, ela não se interessa, né? Aí acaba sendo um pouco difícil, né? Hã? A gente vai envolvendo o aluno, tentando trabalhar o aluno para poder promover essa mudança social no aluno, né? Então, a gente vai trabalhando todos os processos, a gente vai trabalhando várias habilidades, e essas habilidades também estão descritas no currículo escolar, né? A gente vai trabalhando não só as habilidades
e as competências que estão da base cognitiva de cada disciplina. Professores vão trabalhando também as competências socioemocionais, vão tentando trazer no aluno a vontade de estudar, o comprometimento, né? A questão da ética, a questão da convivência, de conseguir conviver em sociedade, do respeito ao outro. Então, eu acho que o educador, além da base sólida de conhecimento que ele traz para o aluno, ele também consegue impactar na sociedade de alguma forma. Eu acho que é isso que traz os educadores para essa área e eu digo assim que é bastante desafiador. Uhum. E para a gente entender um pouco mais, né? Que às vezes a gente acaba não entendendo, qual é a sua formação e a sua profissão dentro da escola? Bom, a minha primeira formação foi em letras, né? Então, eu me formei primeiro em português e inglês. Aí, primeiro eu trabalhava no comércio, aí eu tive a minha primeira graduação em português e inglês, formei em letras, comecei a dar aula numa escola particular, foi a porta de entrada, né? Porque eu ainda era muito crua nessa área. Fiquei 9 anos nessa escola particular. Depois, fiz uma pós-graduação em língua portuguesa. Depois, me especializei em neuropsicopedagogia, porque eu queria entender como o aluno aprende, né, de fato. Então, assim, não bastava só as competências linguísticas, né, só depositar ali no aluno o meu conteúdo de língua portuguesa. Eu queria saber como o aluno aprende, né, porque não adianta nada eu estar falando ali na frente e o aluno está pensando em outra coisa e não está aprendendo nada. Então, eu queria entender de que forma que o aluno aprende e também queria entender como as crianças especiais também entendem esse processo. E aí eu fui fazer neuropsicopedagogia. Então, depois da graduação em letras, eu fiz 2 especializações, uma em língua portuguesa, né, que é a minha área, e outra em neuropsicopedagogia. E aí depois eu fiz pedagogia, né, para poder entender todos os processos pedagógicos, as mudanças pedagógicas na sociedade, né, entender um pouquinho mais de gestão também, porque eu tinha bastante interesse. E hoje eu estou finalizando um mestrado, né, em práticas educacionais. Então, assim, eu sempre venho numa escalada, numa caminhada, e eu tento não parar, né, porque eu acho que o professor ele sempre tem que estar buscando isso, se qualificando. E aí, entrei primeiro nessa rede particular de ensino, depois consegui ingressar no serviço público, né, na escola pública, no estado de São Paulo, como professora de língua portuguesa. Depois, virei coordenadora, né? Recebi o convite da diretora Glauci, virei coordenadora aqui na Escola Castelo Branco, né? Com bastante alegria, bastante honra. E depois consegui ingressar também no município de São Vicente como professora. Então, hoje eu atuo em 2 redes, né? Trabalho na rede estadual como coordenadora, na rede municipal de São Vicente como professora de língua portuguesa. E estou finalizando esse mestrado de práticas educacionais. Caramba, é bastante coisa, né? Às vezes, quando a gente é aluno, a gente não tem noção, né? De que é bastante coisa assim. E quais são os desafios, né? As dificuldades da profissão e como a senhora acha que pode estar superando eles, né? Sendo maior que eles. Acredito que as dificuldades da profissão seja a questão da gestão do tempo, né? Como vocês disseram, é bastante coisa, né? Acredito que todos os professores, ou grande parte, né, a maioria, tenham essa mesma pegada, né? Então, assim, o dia a dia do professor, se o professor não conseguir gerir esse tempo, acaba ficando bastante tumultuado, porque são muitas atividades. Nenhum professor, ou quase nenhum, trabalha em uma unidade só, uma unidade de ensino só. Sempre tem aquele acúmulo de uma rede, outra, né? Ou então trabalha em 2 ou mais escolas, né? Então, assim, acredito que é a questão do tempo, que é bastante desafiador, né? E também lidar com as questões sociais, porque tem questões que fogem das nossas mãos, né? Por exemplo, que é a questão da violência, que vem de fora e acaba atravessando os muros da escola. Então, muitas coisas que a gente recebe dentro da escola, que a gente tem que tentar podar aqui dentro, né? Trabalhar de certa forma, são questões de lá de fora, são questões sociais, né? Às vezes, como o aluno se apresenta dentro da escola, às vezes de uma forma mais agressiva, né? Às vezes a questão do linguajar faz parte daquele ambiente ali, de onde ele está vivendo, né? Do círculo. Então, é bastante difícil para o professor ter que lidar com isso, né? Às vezes, a falta de motivação do aluno
por mais que o professor esteja dando aquele estímulo, né? Você sempre tem que estar em estado de alerta, porque a todo momento você está ali explicando, né, o seu conteúdo, trabalhando habilidades, mas ao mesmo tempo você tem que estar prestando atenção no que todo mundo está fazendo, né? Então, assim, acredito que são muitas coisas ao mesmo tempo, porque quando o médico ele cuida de um paciente, ele cuida de um só, um por vez, né? Na verdade, ele vai cuidando de um por vez. Normalmente, a gente lida com 35, 40, às vezes até 45 em cada aula. Né? Então, são muitos seres humanos para a gente cuidar ao mesmo tempo. Porque eu falo que, além de educar, a gente tem que cuidar, né? Então, assim, são muitos alunos ao mesmo tempo, né, que a gente tem que lidar, cada um com as suas expectativas, cada um com os seus sonhos, cada um com as suas emoções, cada um com a sua bagagem emocional, cada um trazendo aquilo que vivencia lá fora. Então, eu acho que o mais difícil hoje em dia é lidar com a questão do tempo, com a gestão do tempo, e também lidar com esses problemas sociais que vêm de fora e que a gente tem que tentar mediar aqui dentro da escola e dentro da sala de aula. Acredito que seja isso. E tem algum projeto que a senhora esteja desenvolvendo ou já desenvolveu dentro da educação? Sim, hoje, no meu mestrado, eu estou desenvolvendo como professora um projeto voltado para a escrita, para a produção de texto. Porque, assim, o que a gente percebe? Que quando a gente pede para que os alunos desenvolvam produções textuais mais tradicionais, os alunos, às vezes, eles têm muita preguiça de reescrever o texto. Eles acham que eles escreveram uma vez e já é suficiente. Então, assim, professora, mesmo que tenha erros, eu não preciso reescrever esse texto. Para quê? Eu já escrevi, né? Então, assim, nesse projeto que eu estou desenvolvendo no mestrado, é no sentido de que o aluno utilize a rede social, que era o antigo Twitter, que agora é o X, né? Para que o aluno consiga melhorar a questão da argumentação. Porque quando a gente está lá no Twitter, que agora é o X, a gente consegue lá nos posts, a gente consegue fazer aqueles comentários embaixo, né? Ou nos próprios posts, nos tweets que a gente posta, a gente consegue argumentar, colocar o que a gente pensa, né? E aí a gente consegue argumentar de forma mais livre. E eu acho que o aluno gosta disso. O aluno não gosta de uma escrita muito engessada, né? Então, ali, a gente trabalhando com essa plataforma, o aluno consegue desenvolver a sua escrita de melhor forma, né? Para que depois haja esse processo de retextualização, que a gente chama. Então, o aluno vai pegar aquele tweet que ele usou, aquela argumentação que foi mais precisa, que ele conseguiu se expressar tudo aquilo que ele pensava, e depois é que ele vai fazer o processo de adequação das palavras, adequação da pontuação, adequação dos parágrafos, né? Então, depois é que aquele texto vai sofrer um processo de retextualização, mas isso vai ficar menos cansativo, porque a primeira escrita que o aluno fez foi dentro de uma rede social, que é o mundo onde os alunos hoje estão mais dentro ali, mais imersos, né? Então, assim, eu acredito que trabalhar com uma rede social para a produção de textos seja mais viável do que essas sequências didáticas tradicionais. Isso é um projeto pessoal meu. Agora, nossa unidade, isso como professora, né? Agora, como coordenadora, a nossa unidade educacional, que é o Castelo Branco, vem desenvolvendo inúmeros projetos, né? Que eu até abri a pasta, vou até verificar aqui novamente para não esquecer de nenhum, senão os professores vão me matar. Então, assim, a gente vem realizando bastante projetos, tem o próprio podcast que vocês vêm realizando, né? Tem projeto de educação inclusiva, que é sobre alfabetização, a gente pegar as crianças especiais e conseguir alfabetizá-las, né? Que é um projeto bastante desafiador também, né? Você pegar as crianças especiais e fazer essa alfabetização. Tem as crianças que não são especiais e também precisam ser alfabetizadas. A gente também está desenvolvendo esse projeto aqui na escola. A gente vai desenvolver agora com o professor Denilson o projeto da banda. Então ele está desenvolvendo isso. Entre outros que a gente vem fazendo ao longo do caminho, que cada professor vem realizando individualmente, e outros que a gente vem fazendo de forma interdisciplinar, de uma forma mais coletiva, né? Deixa eu só abrir aqui. A gente desenvolveu esses dias da CPFL, que era sobre a questão da energia, né?
de como os alunos podem se proteger dentro das suas residências, né, com a questão da energia elétrica. Nós desenvolvemos um projeto sobre a questão da proteção infantil, na questão da sexualidade, né, que muitas crianças são abusadas hoje em dia. Então, a gente desenvolveu esse projeto, né, da proteção, a gente trouxe crianças de fora, a gente convidou até uma creche que veio cantar aqui na nossa unidade. Então, assim, a gente vem desenvolvendo bastante coisa com o auxílio dos professores, né? Cada professor tem uma linha de raciocínio, cada professor, dentro da sua disciplina, consegue desenvolver uma competência diferente, entre outros projetos. Então, assim, no Castelo Branco, a gente tem um grupo de WhatsApp só de projetos. E por que esse grupo é legal? Porque ele estimula, a partir do momento que um docente manda um projeto ali, o outro docente pensa assim, nossa, que projeto legal, eu posso fazer um projeto parecido. Ou então, eu posso fazer um projeto também, um projeto que venha numa outra linha, né? Então, assim, o cérebro ele é movido a estímulos, tá? Então, acho que esse grupo ele é interessante porque tudo que os professores fazem ali na sala de aula, eles colocam dentro desse grupo. Então, a todo momento, os professores estão me mandando fotos, né, das coisas que eles produzem. E eu vejo que são coisas bastante satisfatórias e bem relevantes para os nossos alunos. A todo momento, eles estão produzindo alguma coisa, seja seminários, recebi esses dias seminários na área de biotecnologia, recebo seminários na área de história, na área de humanas, né? Recebo debates na questão da oratória. Então, a todo momento, eu estou recebendo projetos diferentes dentro desse grupo. Então, assim, eu tenho bastante orgulho dessa equipe que está junto comigo e que a gente vem construindo aqui no Castelo Branco. Eu vou estar passando a fala aqui agora para o Luciano, né? Eu queria agradecer, né? Foi muito legal saber um pouco da sua caminhada, né? Um pouco da sua formação. E é muito importante para todo mundo, né? E, bom, obrigado, né, por tudo. E queria também Eu que parabenizar, agradeço. né, pela sua formação, pela sua caminhada, tá? Obrigado. Vou passar aqui para o Luciano agora. Oi, Cleia, bom dia. Sou o Olá, bom Luciano. dia. Eu vou dar andamento na nossa entrevista. Tá? Quais suas atribuições como coordenadora e como tem sido a sua experiência? Bom, as minhas atribuições como coordenadora, né? A gente tem que fazer observações em sala de aula. Então, quando eu falo de observar a sala de aula, não é para observar o trabalho do professor no sentido de criticar o trabalho do professor. Então, em algum momento, eu tenho que entrar na aula do professor para observar a aula dele e para conseguir, junto com ele, desenvolver sugestões, dar sugestões, feedbacks, para que esse professor consiga melhorar essa aula. Então, assim, eu vou colocar os pontos positivos da aula do professor, o que o professor fez de bom, porque sempre tem algo bom na aula dele, né? E vou pontuar aspectos que poderiam melhorar na aula do professor, né? Colocando ali a minha visão como coordenadora pedagógica. Então, observar, fazer esse feedback é uma das atribuições do coordenador pedagógico. Outra atribuição do coordenador pedagógico, desenvolver com os professores os projetos, né? Dentre outras atribuições que são aquelas atribuições mais documentais. Então, eu tenho que cuidar da pasta da educação inclusiva, né? Eu tenho que colocar nessa pasta os documentos relacionados aos alunos de inclusão, eu tenho que olhar os planos de ensino dos professores, porque antes dos professores entrarem dentro da sala de aula, eles planejam essas aulas, eles criam documentos, né? Então, assim, o que eu vou dar na próxima semana para os alunos, né? O que eu vou trabalhar com os alunos? Isso é planejado, o professor não cai de paraquedas dentro da sala de aula. E o coordenador pedagógico, ele tem que saber com antecedência o que esse professor vai trabalhar junto com esses alunos. Então, tudo que os professores trabalham com vocês, eu vejo isso com antecedência nos documentos que eles me enviam, tá? Então, eu preciso fazer isso também. Outra atribuição do coordenador pedagógico é monitorar a questão das notas, da frequência dos alunos, né? Promover o conselho de classe. O conselho de classe é aquele momento, todo final do bimestre, a gente tem aquele dia que a gente se reúne junto com os professores ali para poder falar sobre a situação de cada aluno, o que o aluno conseguiu desenvolver, né?
no que o aluno precisa melhorar, qual foi a síntese ali, a nota daquele aluno, a nota final do bimestre, quantas faltas aquele aluno tem, tudo isso é discutido, né? Então, na nossa unidade, a gente tem aí por volta de 1.400 alunos, a gente tem que falar dos 1.400, né? Então, assim, por isso que às vezes a gente tem essa preocupação, né? Porque a gente está lidando com seres humanos. Então, a gente entende que no processo educacional, quando o aluno ele reprova, ele tá ali retido um ano da vida dele. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. É por isso que a gente faz essas análises bimestralmente, a cada bimestre, né? O que o aluno progrediu, o que eu posso fazer para ajudar esse aluno no próximo bimestre, para que ele consiga ali progredir um pouquinho mais, né, para que ele não seja retido no final do ano. Então, assim, essa é uma atribuição do coordenador pedagógico, andar de mãos dadas junto com o professor para poder auxiliar esse processo de aprendizagem. Fazer as ATPCs, ATPCs são as reuniões pedagógicas que a gente tem toda semana com os professores, né? Então, a gente divide por área de conhecimento. Nas terças-feiras, eu tenho que me reunir com os professores de ciências humanas. Às quartas-feiras, eu tenho que me reunir com os professores da área de linguagens. Às quintas, com os professores da área de ciências da natureza. E às sextas-feiras, eu tenho que me reunir com os professores de matemática, porque eu preciso conversar com eles sobre as práticas educacionais dentro da área de conhecimento deles. Então, assim, o coordenador pedagógico ele tem diversas atribuições, desde a observação de sala de aula, as reuniões pedagógicas, ao monitoramento de nota e frequência, a questão da educação inclusiva. Eu tenho que ter esse olhar. A gente fala que o coordenador pedagógico ele é o coração da escola, né? Porque ele tem que ouvir todos os lados. Ele tem que ouvir o professor, ele tem que ouvir o aluno, ele tem que ouvir a direção e ele tem que ouvir as famílias, que são os pais dos alunos, né? Então, a gente tem que ouvir todo mundo ali ao mesmo tempo e entender a situação de cada um, porque cada um tem a sua história, cada um traz as suas marcas, né? E cada um tem um processo educacional diferente. Então, são diversas atribuições, desde a parte pedagógica, realmente, que é auxiliar os professores e os alunos, os projetos, até a questão documental, são os documentos mais formais da escola. Entendi, entendi. E as Como reuniões de costuma... pais também. Ah, entendi. Como costuma pontuar para que educadores reflitam sobre o uso da tecnologia em sala de aula? Bom, o que eu coloco para os docentes é que a gente tem que verificar a tecnologia, aliás, entender a tecnologia como uma aliada e não como uma inimiga, porque senão a gente vai pirar, né? Principalmente na era que a gente vive, que é uma era tecnológica. Não dá para retroceder, não dá para voltar atrás, achar que é só giz e lousa, que é só caneta e papel. Não é mais a gente não está mais na nossa época, né? Então, assim, alguns professores, e eu ainda digo que é uma minoria, né? Ainda tem uma certa resistência com a tecnologia, porque eles foram ensinados dessa forma, eles aprenderam dessa forma, de uma forma mais tradicional. Então, eles só estão reproduzindo da mesma forma que eles aprenderam. E são professores bons, são professores que têm uma bagagem de conhecimento muito boa, só que eles ainda não conseguiram dar esse passo na questão tecnológica, essa resistência, não é porque eles não gostam de tecnologia, eles são resistentes às vezes porque eles não sabem lidar com a tecnologia, porque isso nunca foi aprendido ou nunca foi ensinado, né? Então, assim, o que eu falo para os professores é o seguinte, a gente tem que começar a enxergar a tecnologia como uma aliada. E quando eu não sei lidar com algum equipamento tecnológico, eu tenho que pedir ajuda. Quem pode me ajudar? O coordenador pedagógico, o PROATEC, que é o professor de tecnologia, que hoje em dia a rede de São Paulo dispõe, né, que é um professor só para isso, só para auxiliar na tecnologia, ou até com os meus pares, que são os outros professores da escola. Por que não? Né? Um ajuda o outro. Então, assim, quando eu não sei algo, eu não posso me fechar no meu mundo. Ah, eu não vou usar porque eu não sei. Não, eu tenho que ir para cima, né? O que eu não sei, eu tenho que aprender. Então, assim, hoje em dia, todos os professores, eles têm que saber usar um slide em sala de aula para poder ministrar a sua aula. Ele tem que saber usar as plataformas de ensino para poder dar a aula
com essa aliada, né? Então, assim, não dá para fugir da tecnologia. O diário de classe, antes, ele era físico, ele era papel. Você fazia chamada no diário de papel. Hoje ele é digital. Então, o professor que não se adequa a essas mudanças, ele fica para trás, infelizmente. Então, o que eu falo para os professores é assim: se atualizem, façam cursos, não é dinheiro jogado no lixo, é investimento. E, quando não souber de algo, vá atrás desse conhecimento, seja com a coordenação pedagógica, seja com o Proatec da escola, ou seja com seus pares, né? Ou até no próprio Google, por que não? Né? A internet está aí também para auxiliar. Então, assim, não fique para trás, porque senão a gente vai ser engolido, tá? Então, a tecnologia hoje em dia ela é importante para o professor, porque ela auxilia e ela agiliza o processo de aprendizagem, e é importante para o aluno, porque o aluno ele já nasceu nesse mundo tecnológico. A gente fica disputando com o celular o tempo inteiro. Ô fulano, guarda o celular, por favor. Ô fulano. Então, assim, o que é mais atrativo para o aluno? Ficar me ouvindo ou ficar mexendo no celular dele? É uma disputa desleal. Então, o que eu penso? A gente tem que começar a pegar essa tecnologia e usar ao nosso favor. Se o aluno está tão interessado assim no celular dele, vamos fazer uma pesquisa com esse celular, né? Então, se o aluno é tão bom assim em tecnologia, que ele não sai desse aparelho tecnológico, vamos lá no laboratório pegar os tablets, ou vamos lá no laboratório de informática usar os notebooks e vamos trabalhar com esses elementos e essas ferramentas que a gente tem. Porque senão a nossa aula vai ficar arcaica, né, engessada, e esses professores que são mais resistentes vão acabar ficando para trás. Mas é uma minoria. Eu acho que hoje em dia a maioria dos professores já vem se adequando a isso, as mudanças estão aí, né? E a gente vem fazendo as formações em torno disso, e a gente vem conscientizando para que ninguém fique para trás, não vai pegando na mão do outro. Eu vou encerrar a entrevista aqui, Cleia. Eu vou passar para o professor Marcos. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, dando, assim, continuação ao nosso projeto, né? Que venha mais entrevistas, que você sempre possa participar também. Muito obrigado, Cleia. Imagina, eu que agradeço. Cleia, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade, né, de estar com a gente. Sempre um prazer enorme, né, escutar, ouvi-la. Eu mesmo não conhecia a sua formação, né, de forma completa, né, mas para mim foi uma oportunidade incrível também de estar aqui com os estudantes e estar com você, né, escutando um pouco, né. Você pode compartilhar alguma orientação para quem quer seguir nessa área da educação, né, se você tem né, algo que possa aí motivá-los, né, a buscar, né, o ingresso nessa área? Bom, primeiramente, olhar o outro como ser humano, né? Enxergar o outro como ser humano, ter bastante persistência, saber que você vai encontrar muitos obstáculos à sua frente, mas que no final vai ser bastante compensador, né? E, assim, hoje em dia, para você lecionar, para você ser um professor, é uma área que tem um campo grande, tá, de ofertas. Assim, eu falo que nenhum professor bom fica desempregado. Isso é verdade, né? Você pode até ficar por um tempo, mas, assim, então é uma área que não é tão competitiva, ela é uma área muito ampla, assim como a área da saúde, né? Entre outras. Então, eu penso que para quem tem esse sonho, para quem tem essa vontade de entrar na área da educação, é uma boa. E não se deixem levar por comentários maldosos no sentido, vai ser o professor, vai ser só um professorzinho. Não, eu vou ser o professor, porque eu vou ser o melhor naquilo que eu me proponho a fazer. Porque até se eu fosse uma porteira, eu ia ser a melhor porteira, né? Então, assim, se eu escolho ser professora, se eu escolho ser coordenadora, eu tenho que ser o melhor em tudo que eu me proponho a fazer. E não ir nessa pegada, nessa onda de que professor tem salário defasado, que não ganha dinheiro,
né? Que não vai nem ter carro para andar. Então, assim, se você é um bom profissional, você vai conseguir aí boas vagas, né? Os concursos públicos, eles estão aí a todo momento. Tá? Então, você tem concursos estaduais, municipais, tem professores que participam de concursos federais. Você vai fazendo as suas especializações, depois você vai para o mestrado, para um doutorado, você vai ganhando cada dia mais. Então, assim, a carreira do professor, ela pode ser mais valorizada? Claro que sim, a gente luta por isso, né? Mas não se deixe enganar por esse tipo de comentário. Então, assim, se você tem esse sonho, hoje em dia a licenciatura na área da educação, o custo não é tão alto, né? Eu acredito que muitos consigam fazer. As oportunidades são grandes, né? É uma área ampla, como eu falei, e assim, você vai encontrar alguns desafios, mas são desafios sociais, que você também vai encontrar em outras áreas, porque quem trabalha na área de humanas, né, eu acho que não está fácil para ninguém. Não está fácil para advogado, não está fácil para médico, não está fácil para ninguém. Tá? Então, não se deixe levar por esse tipo de comentário. Se você gosta da área da educação, se você é apaixonado por essa área, se você quer mudança, se você gosta de ensinar, se você quer transformar, mudar o ser humano, invista porque vai dar certo. Assim, eu não me arrependo de ter entrado nessa área, acho que eu faria tudo de novo. Estou bem feliz mesmo. Estou bem feliz com o projeto de vocês. Obrigada. Rafael, obrigado. A gente tem aí mais 2 minutinhos para encerrar essa gravação. Caso ter alguma consideração final, alguma. Eu gostaria de agradecer, né, assim, o convite e acho que saber que isso está acontecendo na nossa escola é bastante satisfatório, né, como eu já tinha dito anteriormente. Então, assim, a gente começa com algo pequeno e a gente vê que isso vem se transformando e tomando grandes proporções. E eu espero que não fique só nos muros da escola, porque a gente vai começar a propagar isso. Né? A gente já está, o professor já está postando aí nas mídias digitais, né? E já é um caminho, tá? E aí a gente vai começar a propagar isso mais e mais, porque todos têm que saber o que está acontecendo aqui dentro. As pessoas têm que começar a conhecer os nossos talentos, que são vocês, né? E hoje o podcast está em alta, uma coisa bem legal, e saber que isso está acontecendo aqui dentro, que a gente tem bons entrevistadores, bons oradores, bons comunicadores, e isso para mim já me deixa bastante feliz, porque eu sei que é um trabalho dos professores e está dando certo, que vem acontecendo, e eu estou vendo que é algo que já está transformando a vida de alunos, né? De alguns alunos, e que em breve vai transformar a vida de muitos, muitos outros, tá bom? Então, assim, estou bastante feliz que isso está acontecendo, que isso está acontecendo na nossa escola e com vocês. Tá bom? Então, parabéns, muito obrigada pelo convite. Então, chegamos aí ao final do nosso episódio. Quero agradecer a atenção, né, de vocês que nos acompanharam pelo YouTube ou pelo Spotify. Pode deixar aí sugestões, comentários. Se você ainda não segue os nossos canais, né, se inscreva para acompanhar as outras iniciativas, né, acompanhar os outros episódios que temos proposto, né, por essa plataforma. Gratidão, até mais, Cleia, até a próxima, gente. Tchau, tchau. Parabéns aos nossos estudantes Obrigada. aqui, Guilherme e Parabéns para todos. Luciano e os Obrigada. demais. Tchau, tchau, gente. Tchau.